E se esse vídeo chegou para você, eu acredito que ou você está diante de um teste positivo, seja ele de sangue, de urina ou uma ultrassonografia que acabou identificando essa gestação, ou você está pelo menos suspeitando que esse positivo está por vir. Olá, família, e como é que estão as coisas por aí? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Tamira Almeida, muito prazer. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou enfermeira obstetra, atuo no SUS, mas eu também tenho uma equipe de acompanhamento gestacional, onde a gente tem como missão te auxiliar nessa travessia que é a maternidade, chamado Lotus Parteiras Urbanas, que você pode acompanhar no nosso Instagram, as nossas assistências, que é o @lotus.parteiras, ou mesmo no meu Instagram, onde eu divido com vocês um pouquinho da minha vivência como mãe de primeira viagem e enfermeira obstetra. Então, dá uma olhadinha lá, uma conferida nas nossas redes, para ficar por dentro de tudo. E se você for do Rio de Janeiro, quem sabe contratar o nosso atendimento, porque a gente pode te assistir durante todo o seu segmento gestacional, puerperal e também na amamentação. Mas o assunto de hoje, para começar, até porque uns vídeos atrás, que já tem um tempinho que eu coloquei, eu sei, eu falei para vocês um pouquinho sobre o que me incentivou a iniciar esse canal aqui, que é um projeto chamado Mamãe Parteira, onde eu linko os meus dois grandes universos, que é a questão da minha maternidade. Acho que eu já falei para vocês, mas eu sou mãe de primeira viagem, de um menino lindo chamado Pedro Henrique, e também toda a questão da minha atuação profissional como enfermeira obstetra. E aí, no vídeo de hoje, para dar uma linearidade, né, para este canal, eu decidi conversar com vocês um pouquinho sobre o começo, né? Vamos começar do começo? Vamos falar um pouquinho sobre a descoberta da gestação. E se esse vídeo chegou para você, eu acredito que ou você está diante de um teste positivo, seja ele de sangue, de urina ou uma ultrassonografia que acabou identificando essa gestação, ou você está pelo menos suspeitando que esse positivo está por vir. Então, antes de qualquer coisa, já segue aqui o canal. Vamos criar uma grande rede de mulheres muito bem informadas sobre a sua saúde gestacional e entender um pouquinho desse processo. Antes de qualquer coisa, antes de você absorver essa informação de que a partir de hoje você vai ser condutora de uma vida que vai chegar a este mundo em 9 meses, alguns são um pouco acelerados e querem chegar com menos tempo, eu peço que você sente, respire e reflita. Qual é a magnitude deste positivo para você? Não é o que terceiros estão pensando, o que terceiros vão sentir. O que você está sentindo com este positivo. Reflita sobre isso. E não se sinta frustrada por se ver com sentimentos de medo, dúvida, angústia, aflição. Até mesmo quem está tentando uma gestação e se depara com um positivo se assusta. Imagina quem nem estava programando ainda. E eu me encontro no segundo cenário, que é o cenário em que a grande maioria das mulheres acaba se encontrando quando a gente descobre uma gestação. A grande maioria das gestações, e isso não é só um dado brasileiro, isso é um dado mundial, elas se dão por gestações não planejadas. E é aí que cabe o nosso bom senso em refletir sobre esse cenário para nós que vamos gestar esse bebê. Então, respira e reflita. E aí eu vou dar um segmento aqui, só para a gente entender um pouquinho melhor sobre sintomas que podem ter levado você a pensar nessa possibilidade da gestação e os testes que a gente faz principais para identificar de fato e diagnosticar uma gestação, tá certo? Sobre sintomatologia, existem algumas separações de percepções que a própria mulher pode ter, percepções que um profissional pode ter e achados que já vêm por meio de outras avaliações. Mas, basicamente, mulheres já é de entendimento comum pela sociedade no geral que náuseas e vômitos, e aí eu rio porque
mulher não pode ficar enjoada. Você não pode ter comido algo que te fez mal e aí você acabou ficando nauseada, porque a primeira coisa que vão falar pra você é gestação. Tá grávida? Você tá grávida? Tá enjoado? Acho que você tá grávida. Eu faço isso todos os dias com a minha colega. Eu tenho uma colega que trabalha comigo nos plantões do SUS. E ela tem um problema de saúde que de vez em quando dá umas náuseas nela e eu sempre falo, acho que você tá grávida, hein? Então esse já é um sintoma que é comum uma mulher perceber, que pode ser ali uma história de uma possibilidade de uma gestação em vigor. Outro sinal que é bem característico é um aumento da sensibilidade nas mamas, semelhante a quando a gente está entrando no ciclo menstrual, na verdade, quando a menstruação está para vir dentro do nosso ciclo menstrual. E aí dá aquela sensibilidade nos seios, só que ela se prorroga por um tempo, não passa, assim como acaba acontecendo com o nosso ciclo menstrual, que depois que ele se encerra, essa sensibilidade também diminui. Sonolência, bastante sonolência e cansaço excessivo. Pensando no nosso contexto atual, a mulher moderna, ela às vezes não consegue se entender dentro desses sintomas. Não pensar, na verdade, que esses sintomas, dentro da rotina de vida dela, pode ser sugestivo de uma gestação que está a caminho, né? Até porque a gente vive uma rotina muito corrida, com pouca atividade física, muito excesso de trabalho e uma alimentação desregrada. Então acaba que esses sintomas, eles também podem estar relacionados à fadiga do dia a dia mesmo de atuação da mulher. Mas tem um sinal que é muito característico. Todo mundo passa por ele? Não. Tem mulheres que têm escapes, que a gente diz que não é menstruação, mas é justamente o atraso menstrual. Tem mulheres que apresentam esse atraso menstrual e esse é o primeiro sinal de alerta para você pensar na possibilidade de uma gestação estar se desenrolando aí no seu corpo. E aí por que eu falo que nem todas as mulheres têm? Porque tem mulheres que acreditam que continuam menstruando quando já estão grávidas. E este processo, que a gente não chama de menstruação, a gente chama de escape, acaba postergando e atrasando o diagnóstico dessa gestação que está se desenrolando. E aí, quais são as possibilidades de testagem que vocês podem fazer? O mais clássico de todos, não tem como pensar em outra possibilidade que não seja o teste de urina. É aquele teste que você pode comprar na farmácia, ou mesmo pode ter acesso a ele dentro de uma unidade básica de saúde, posto de saúde ou os ambulatórios, somente pela suspeita. Você não precisa chegar lá com uma informação fidedigna de que uma gestação está em vigor. Por exemplo, um atraso menstrual. Você pode chegar com os outros sintomas e aí você vai ter que ter uma noção mais ou menos da sua última menstruação, né, da data da sua última menstruação, para poder fazer o exame ali e, se já der positivo, ser direcionada para um atendimento com um profissional. Algo interessante sobre o teste de urina e que traz muita dúvida é com relação ao resultado positivo dele. Muitas mulheres fazem o teste de urina, se deparam com um resultado positivo e duvidam dessa informação, achando que esse teste pode ter dado algum tipo de alteração. E eu sou uma que me coloca nesse quadro. Por quê? Isso é uma história engraçada. O meu positivo veio durante um plantão noturno. Para quem não sabe, eu atuo no SUS durante o plantão noturno numa maternidade pública aqui no Rio de Janeiro. E o meu positivo veio durante um plantão noturno. Foi um momento ali que eu estava disponível para fazer, tinha um teste lá disponível para eu fazer e eu já sabia da informação do meu atraso menstrual. Mas lembrando que, dentro do que eu falei, que na sociedade moderna a rotina da mulher acaba sendo tão corrida que às vezes nem esse atraso menstrual ela consegue perceber, eu só identifiquei esse atraso menstrual porque eu acompanhava os meus ciclos menstruais por meio de um aplicativo. Então eu tinha noção de que havia um atraso acontecendo ali. Só que eu pensei que poderiam ser inúmeras circunstâncias associadas a isso, não somente uma gestação se desenrolando. Eu tô falando muito essa palavra se desenrolando, ficou na minha mente. Mas, só para vocês entenderem,
faltavam 20 dias para eu casar. Então eu nunca pensei que naquele dia eu teria um resultado de um teste positivo de gravidez. Mas por via das dúvidas, eu estava ali disponível, o teste estava disponível, eu fui lá e fiz. E quando apareceu os 2 pauzinhos, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi incredulidade. Eu olhava, mas eu não conseguia crer que aquele resultado era verdadeiro. Por alguma maluquice na minha cabeça, eu só tenho essa palavra mesmo para dizer agora. E eu até dividi isso com outras pessoas que é mais maluco ainda. Eu achei que aquele teste, aquele lote do teste podia estar com algum tipo de dano, algum tipo de avaria, para ter dado aquele resultado. E aí uma outra informação que veio na minha cabeça também com relação ao teste de urina é que o ideal seja que você faça com a primeira urina do dia. Justamente porque você passou um bom período de tempo sem urinar, e aí a chance de detectar o hormônio ali, caso esteja em pouca quantidade, é mais factível, né, com a primeira urina do dia. E aí eu pensei, gente, são 3 horas da manhã, tô trabalhando, ainda nem dormi. Então não é a primeira urina do dia. Esse foi o meu erro. Não ter feito com a primeira urina do dia. E aí eu guardei aquele teste, trouxe para casa, mas eu comprei outro teste para realizar em casa, que também não fiz com a primeira urina do dia, mas também deu positivo. E aí eu falei, é isso, realmente estou grávida, faltam 20 dias para eu casar na época, e eu estava grávida, realmente estava grávida. E essa é uma dúvida crescente e constante entre as mulheres sobre esse resultado do teste de urina dar positivo e elas acharem ou suspeitarem que pode ser um falso positivo. Quando, na verdade, a eventualidade de isso acontecer é de apenas 1%. O que pode acontecer é um falso negativo. É você estar grávida, fazer um teste de urina e ele dar negativo. Então é aí que a gente acaba tendo um olhar mais aprofundado, principalmente se aquela mulher tem uma manutenção dos sintomas ou sinais que identificariam uma gestação. Então, o único momento em que a gente pode suspeitar que o teste de urina não deu resultado real é quando ele dá negativo e você está suspeitando que uma gestação está por acontecer. E aí é nesse momento que eu te sugeriria fazer o teste de sangue. E aí por que eu falei dessa comparação? Muitas mulheres fazem o teste de urina, dá positivo, e elas mesmo assim vão lá e fazem o teste de sangue, que não tem necessidade. Mas se você quiser fazer, é uma possibilidade também. Até porque o teste de sangue, que é o teste para a identificação do hormônio beta-HCG, ele tem uma sensibilidade muito maior do que o teste de urina, e um falso positivo nele seria muito raro. É uma equivalência de 0,01%. Então, dar um falso positivo no teste de sangue é muito raro, exceto se tiver alguma eventualidade, algum tratamento específico que você estava fazendo naquele período, mas isso vai ser conversado com o profissional que te acompanha. Outro achado, e aí a gente vai falar sobre um exame de imagem, que você pode detectar uma gestação, mas neste caso, o ideal é que você faça, segundo uma solicitação profissional, é a ultrassonografia obstétrica, nesse caso, que vai ser uma transvaginal para a identificação dessa gestação. Tem mulheres que descobrem a gestação na transvaginal, às vezes, porque você já foi fazer de rotina para alguma outra avaliação e acabou identificando ali. Mas se não foi esse o caso, se você se deparou de repente com um teste de farmácia de urina positivo e conseguiu algum lugar que faça a ultrassonografia obstétrica em você sem pedido médico, por favor, não faça isso. Justamente porque gestações muito iniciais às vezes são identificadas nesse achado da ultrassonografia com apenas o saco gestacional formado, sem o fetinho lá dentro. E às vezes isso já desespera as famílias, porque elas começam a pensar que vai ser uma gestação que vai se desenvolver com o saco sem o feto se desenvolver lá dentro também. E aí o aconselhável é que você espere algumas semanas
mais para frente para realizar novamente esse exame e ver se o feto aparece também dentro desse achado ali de imagem com essa avaliação de ultrassonografia. Mas por que eu digo que se você já se deparou com um teste, não corra para fazer este de imagem? É justamente para não ter mais um desespero, mais um percalço nessa gestação e você acabar se frustrando com uma informação que ainda não está fechada. O ideal é que você primeiro comece o atendimento com um profissional e este profissional que vai fazer o seu acompanhamento gestacional e obstétrico te solicite essa primeira ultra para identificação e definição da idade gestacional. Mas isso é uma informação lá para a primeira consulta de pré-natal que a gente vai conversar um pouquinho sobre, não neste vídeo, no próximo. Mas não se esqueçam de que o principal movimento que você precisa fazer, uma vez que você identificou um teste positivo de gestação, é procurar a assistência de um profissional de obstetrícia, seja ele médico, seja ele uma enfermeira. A primeira consulta de pré-natal, para mim, do meu ponto de vista, é a mais importante de todas. Porque é nessa consulta onde já vai ser definido o seu risco obstétrico, já vão ser solicitados inúmeros exames, vai ser feita uma sabatina de perguntas tanto para você quanto para o seu parceiro ou a sua parceira. Então é importante também que essa pessoa que vai dividir e compartilhar essa jornada da gestação com você esteja ali nessa primeira consulta para já conhecer o profissional que vai estar acompanhando vocês e já ter também a coleta dessas informações retirada, advinda de cada cônjuge. Então, se você gostou do conteúdo de hoje, eu quero que você coloque aqui embaixo, principalmente como foi que você descobriu o seu positivo. Vamos compartilhar aqui essas informações, falar com outras mulheres e mostrar para outras mulheres quais foram as percepções que vocês tiveram nesse primeiro momento ali, esse baque do meu Deus, estou grávida, e agora? O que eu vou fazer? E vamos seguir nessa jornada juntas. Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês no próximo vídeo sobre a primeira consulta e dar seguimento a essa gestação até o nascimento desse bebê. Vamos junto?